Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal, falando um pouquinho sobre a neurociência. E hoje a gente vai falar sobre a história dessa área da ciência, né? Responsável por estudar o cérebro e afins, né? Como ela evoluiu para os dias atuais. Caso você seja novo, né? Neurociência ela é basicamente uma área da ciência que é responsável por estudar o cérebro humano, então todo o sistema nervoso do cérebro, então a medula espinhal, o encéfalo, os neurônios e tal, são todos materiais de estudos para a área da neurociência. A historinha dessa área, ela começa muito tempo atrás mesmo, 3500 a.C., com os egípcios, né? Na época dos egípcios, quando rolava guerra, né? Quando os homens iam para os campos de batalha, né? Alguns acabavam por lesionar, né? Machucar a cabeça. E para se curar, usavam remédios que eles mesmos faziam para obter a cura e tal. E em um papiro especial, né, foi descoberto pelos pesquisadores, chamado Edwin Smith Papyrus, né, um papiro que foi descoberto aí pelos pesquisadores, né, e lá se encontrava pela primeira vez, né, na descoberta, pela primeira vez foi registrada a palavra cérebro no papiro, né, a evidência mais antiga sobre a palavra cérebro na humanidade. E aí, né, no alfabeto, vamos dizer assim, nas letras deles, né, eles registraram essa palavra com as figuras, com o alfabeto que eles mesmos tinham, sobre a palavra cérebro. Passam-se bastantes anos depois de Cristo, e no século XIX, há uns 130 anos atrás, um neurologista chamado Camille Golgi, ele começa a estudar um pouco mais a fundo sobre a estrutura cerebral do cérebro, as células que tem no cérebro. E nesse meio tempo ele desenvolve uma técnica, que é chamada técnica de Golgi, que inclusive é em homenagem a ele, né? Onde ele faz uns experimentos com um pouquinho de química para visualizar os neurônios, as células que tem no nosso cérebro. E nesse experimento ele dá meio que uma legenda para a figura que ele cria, e as manchas pretas, elas basicamente representam os corpos dos neurônios, né? Esses risquinhos parecendo uns raiozinhos pretos, que são representados pelas letras maiúsculas, são os corpos dos neurônios. E as partes brancas basicamente representam as conexões que existem entre eles, né? Que hoje a gente chama de sinapses. Na época não se tinha esse nome para dar, mas sabiam que os neurônios existiam de uma certa forma conexões entre eles. E aí nesse meio tempo, um coleguinha dele chamado Santiago Ramon y Cajal, que também participava aí da neurociência, né, era médico, ele dá uma pesquisada e dá uma olhada sobre a técnica que o Golgi faz, a figura que ele faz sobre os neurônios, e os dois meio que bate boca, porque Golgi diz que os neurônios eles são uma única rede, que são constituídas pelas células cerebrais, que são grandes, que estão no cérebro e no corpo todo e tal. E Cajal diz que as conexões entre os neurônios são pequenininhos, então são pequenos neurôniozinhos que se conectam entre si. Apesar dos dois baterem boca por um bom tempo por conta desse experimento, em 1906 os dois acabam por levar o prêmio Nobel, ou seja, bateram boca e no final tiveram que dividir o prêmio e levaram o prêmio Nobel de ciência. E obviamente, né, porque descobriram as células que estão dentro do nosso cérebro, que basicamente faz a gente viver. Falando agora para o século XX, os estudiosos eles começam a pesquisar, estudar sobre o sistema nervoso em pequenos animais. E eles fazem descobertas bem interessantes, curiosas e tal. Uns animaizinhos ajudaram os cientistas a entender um pouco mais sobre as funções do cérebro e tal, toda a complexidade dele, né? E a gente tem vários animaizinhos. A lula gigante é um exemplo, né, onde através dos estudos e tal, das análises, pela primeira vez os cientistas nomearam o que a gente chama hoje de sinapse, que é a conversinha entre os neurônios, onde eles passam informações de um para o outro, né, eles nomearam de sinapse. As leções marinhas, elas também ajudaram nessa jogada, né,
Então os cientistas descobriram a questão de como o cérebro ele pode armazenar memória. As galinhas e os macacos também ajudaram, né? Aves e mamíferos ajudaram a ver a questão de como o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo, a questão que a gente vai crescendo. E conforme a gente vai envelhecendo, o cérebro ele também, claro, ele também vai envelhecendo, então ele vai perdendo um pouco mais das suas funções ao longo do tempo. Atualmente, a neurociência ela tem uma variedade de estudos e artigos publicados sobre a questão de várias descobertas em relação ao cérebro, como ele se relaciona ao nosso ambiente, ao nosso redor, como a gente pensa, questões de ansiedade e tal, né? E também a questão dos transtornos mentais, né? Doenças mentais também são objetos de estudo na atualidade, né? Acredito que seja uma das maiores pandemias do século, né? A questão de doenças mentais. Até hoje os cientistas e os médicos eles buscam estudar a fundo para conseguir achar uma cura, um tratamento melhor, né? Obviamente tem hoje, né, diversos tratamentos avançados que cuidam disso e tal, mas talvez uma cura definitiva a gente ainda possa estar um pouco longe, mas tenho certeza que será possível daqui a um bom tempo com bastante. A neurociência, enfim, ela é uma área que abrange várias questões sobre o nosso cérebro, né? Uma área bem diversificada, bem ramificada, né? Tem várias áreas, grupos dentro da própria neurociência que estudam o cérebro, né? E é uma área da ciência aí que vem evoluindo bastante ao longo do tempo, conforme vai passando a tecnologia, conforme a medicina vai evoluindo, né? A neurociência, ela descobre diversos fatores, nos ensina a viver melhor, né? Para ter uma boa saúde mental, evitar questões dos transtornos, né? Então ela basicamente, vamos dizer assim, ajuda muito, né? Quase uma heroína do século XXI. Se você gosta de neurociência e quer aprender um pouco mais a fundo sobre o nosso cérebro, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, a gente ainda vai falar muita coisa, vai ter muita coisa sobre o nosso sistema nervoso. E bom, eu vou ficando aqui no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do gostei para dar aquele apoio legal. E bom, vou indo nessa, falou para vocês, não se esqueçam de cuidar da saúde mental, ela é muito importante nos dias atuais. E lembre-se, stay balanced, mantenha-se em equilíbrio. Tchau, tchau.